capítulo 12. O texto está certo, só o título que não está. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Primeira Coríntios 12, a partir do versículo 12. A caixa hoje está de implicância, hein? Tá? Não está dando a microfonia, não? Eu que estou ouvindo, então. Acho que tá na minha mente o barulho. Tá ok, irmãos? Então eu vou seguindo. Não. Vou botar mais baixinho, tá bom? O tema da mensagem hoje é: a igreja é de Cristo. Né? O Senhor nos deu a graça de nós chegarmos até aqui. Hoje é um dia especial. Por quê? Todos os dias são especiais, mas porque hoje está se consolidando aquilo que a Bíblia nos instrui com relação à organização de uma igreja, né? A cada tempo, a cada mês, algo acontece, o Senhor faz algo em nosso meio, o Senhor faz algo em nós, faz algo através de nós. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós vamos estar aqui fazendo a ordenação dos diáconos que foram eleitos por essa igreja para poder fazer o exercício do diaconato. Nós vamos continuar dedicando ao Senhor a diretoria que foi eleita para os próximos 2 anos. Enfim, tudo que o Senhor tem realizado entre nós. Irmãos, eu estava e continuo pedindo a Deus que nessa mensagem de hoje, Ele nos ajude a mudar a nossa visão sobre a igreja, nos ajude a nós abandonarmos aquilo que há necessidade de ser abandonado, para que nós consigamos nele, continuar construindo uma visão correta da igreja. Sabe por quê, irmãos? É muito engraçado, né? A gente sabe que as pessoas não falam assim por mal, mas é necessário nós mudarmos o entendimento. Às vezes algumas pessoas abordam na rua e falam: e aí, pastor Léo, como é que tá lá a sua igreja? Vamos lá na igreja do pastor Léo? E nós precisamos mudar o entendimento sobre isso. Porque a igreja bíblica e verdadeira, ela nunca será do homem. Ela nunca será da denominação. A igreja é de Cristo. E o que nós vamos fazer aqui hoje é reafirmar isso à luz da palavra de Deus. A forma ao qual Ele escolheu para poder instruir, para poder organizar a sua igreja aqui na terra. Amém? Vocês me permitem orar mais uma vez? Tira o som, filho, se for possível, por favor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, e nós te louvamos porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é, como um teólogo e um pastor falou, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E nós queremos te pedir, Senhor Deus, que debaixo da Tua graça e da Tua bondade, o Senhor continue a nos instruir, o Senhor continue a nos ensinar, o Senhor continue a nos direcionar à luz da Tua palavra. E que da mesma forma, Pai, o Senhor possa fazer assim ali na salinha, com a vida da irmã Jane, com as crianças que hoje estão ali com ela, que o Senhor também possa ensinar poderosamente a Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito a essas crianças, Senhor Deus. Que, como nós dizemos, elas não são o futuro, elas são o presente da Tua igreja. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, a igreja é de Cristo. Eu vou trazer aqui uma palavrinha para vocês, que talvez vocês já tenham ouvido, ou talvez não. E essa palavra, ela não começou na teologia, ela começou na filosofia, né? Que é uma área científica que estuda a vida,
que estuda o comportamento, a razão de ser do homem, homens e mulheres no caso, que é uma palavrinha chamada cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão. E todos nós, de forma particular, temos a nossa cosmovisão. É claro que um grupo, talvez, de uma etnia, de uma cultura específica, vamos pegar como exemplo, vamos supor que tem uma tribo aqui, a tribo que mora aqui nessa praça. Eles vão ter um costume que talvez vai ser diferente do nosso. Boa parte da cosmovisão deles vai estar próxima, mas só pelo fato de eles serem cada um ser humano diferente, isso já faz com que eles tenham uma cosmovisão particular individual. E a gente vai ver que essa questão da cosmovisão não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ela começou na filosofia alemã, e aí já um teólogo alemão definiu a cosmovisão assim, como se ela fosse uma lente do qual homens e mulheres enxergam a vida. Um exemplo, nosso irmão Diácono Léo, que está ali em pé na porta. Ele está usando o óculos, por um exemplo. Qual é a função dos óculos ali? Ajudá-lo na sua visão. Porque possivelmente foi identificado, como outros irmãos que usam óculos de grau, uma dificuldade na sua visão, e esse óculos vem para poder ajudar a ajustar a visão. E a cosmovisão que cada ser humano carrega é mais ou menos essa ideia. Pode-se dizer que a cosmovisão é a forma como homens e mulheres fundamentam sua razão de ser e existir no mundo. Desde que nós nascemos, nós somos ensinados por aqueles que nos criam. Às vezes somos criados por pais e mães, às vezes somos criados por avós e avós, por tios e por aí vai. Então, desde o nosso nascimento, desde a nossa criação, nós somos instruídos, nós somos ensinados, de acordo com o que estão nos instruindo. Nós chegamos na nossa idade escolar, nós continuamos sendo instruídos na escola. Nos nossos trabalhos, enfim, tudo que nós fazemos, nós estamos recebendo instrução o tempo inteiro. Como nós estamos na igreja, falando de uma reunião a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, aonde que eu estou querendo chegar? O Evangelho, em determinado momento, ele chegou na vida de cada um de nós. Antes, nós tínhamos uma maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergarmos a nós mesmos e, inclusive, de enxergar a Deus. Mas só que a partir do momento que nós somos alcançados pelo Senhor e pelo seu Evangelho, o que precisa fundamentar, ser a base sólida da maneira que nós enxergamos a vida e nos relacionamos com ela, deve ser o Evangelho. Sabe o que está trazendo muita dificuldade ao povo de Deus, à igreja? Por quê? O Evangelho não está sendo o fundamento principal das nossas tomadas de decisões, inclusive dos nossos pensamentos. Hoje há muito ensino, hoje há muitas vozes, hoje há muitos caminhos. E nós estamos absorvendo tudo isso como que esponja. E o Evangelho, ele precisa ser essa base principal que vai definir a nossa tomada de decisão final. Só vou dar um pequeno exemplo. Eu lembro que no início da minha conversão, eu ouvi o testemunho de uma menina, uma jovem aprendiz, não vou falar qual banco. Ela foi contratada para poder trabalhar numa instituição bancária da nossa cidade. E ela, qual foi a função principal que foi dada a ela logo de início? Ela fazia contato com aposentados, pessoas aposentadas, pensionistas, e oferecer empréstimos. Mas só que nós sabemos o quanto que custa muitas vezes o aceite desses empréstimos. E talvez ela tenha sido orientada que algumas partes ela não precisaria falar, ela teria que omitir. Porque se ela fala, de repente, possivelmente ia dificultar esses aposentados tomarem uma decisão de aceitar o empréstimo. Ela, uma jovem na idade, jovem aprendiz, começando sua vida profissional, ela não ficou uma semana. Com menos de uma semana, ela pediu demissão.
ela falou que aquele serviço não serviria para ela. O que eu aprendo com isso? Que essa menina é uma jovem que está afetada em boa parte pelo Evangelho de Jesus Cristo. Na hora de ela tomar uma decisão final, o Evangelho falou alto. Irmãos, seria normal com cada um de nós. Poxa, eu vou perder meu emprego. Poxa, a minha rendinha que talvez eu estou me ajudando, porque talvez eu estou ajudando lá em casa. E talvez isso poderia fundamentar a decisão dela. Ou talvez até um conselho do mundo. Ah, deixa de ser boba, menina. Todo mundo faz isso. Se você não fizer, eles vão colocar outra no seu lugar que vai fazer. Fica lá, faz o que tem que fazer. E pega o teu filho, o teu dinheirinho, o teu saláriozinho no final do ano. Mas só que ela não agiu dessa maneira. Aonde que eu estou querendo chegar com isso tudo? O Evangelho, irmãos, não é uma questão religiosa ou a fé cristã que se resume aos cultos de domingo. Na verdade, a fé cristã, ela deve orientar toda a nossa vida. E quando nós falamos vida, abre aí um parênteses. Pensamentos e decisões. Nós sabemos que muitas vezes nós tomamos decisões de forma impulsiva, mas tem que ter pelo menos uma centelha de pensamento. Por quê? Porque nós somos racionais. Talvez a gente não racionalizou tempo suficiente para tomar a decisão. E é o que a gente vê muito hoje. A ansiedade nos tornando cada vez mais impulsivos. Por compra, por tudo. Às vezes a gente não está nem precisando. Ah, mas está na promoção. Ai, vai acabar a promoção. 2 minutos, eu tenho que clicar. Clica, comprei. Estou nem precisando. Por quê? Eu fui movido pela impulsividade. A ansiedade deu a última palavra na minha vida. E aí, vamos pensar o seguinte. Eu comprei um aparelho telefônico sem precisar. Eu estou pecando. Eu não precisava. Sabe por quê? Até os recursos que o Senhor nos dá, nós precisamos honrá-lo. Nós precisamos administrá-lo de forma que ele vai ser glorificado. Ah, mas como? Numa compra de celular, sim. Se eu estou desperdiçando recursos, as quais o Senhor confiou a mim, para eu começar provendo em primeiro lugar para a minha família, de repente eu comprei um telefone que eu vou comprometer talvez alguma coisa que um filho vai precisar. Eu vou comprometer alguma coisa que era prioridade dentro do meu lar. Mas na impulsividade eu tomei essa decisão. Então é isso. A cosmovisão é tudo que a gente veio construindo ao longo da nossa vida. E a partir do Evangelho, o Evangelho faz isso conosco. Ele fala, abandone isso. Joga isso na lixeira. Larga isso, isso não é mais para você. Deixa isso para trás. Isso ficou para trás. E agora eu quero voltar de uma forma bem específica para a igreja, para a gente continuar até o final hoje. Irmãos, a gente está com 2000 anos de igreja. Não preciso dizer quantas pessoas já passaram tantas dificuldades e lutas em igreja, em ambiente de igreja, em contextos de igreja. Muitas vezes nós abandonamos, ficamos desacreditados com a igreja, ficamos completamente entristecidos com a igreja, mas nós precisamos reorientar a nossa cosmovisão. A igreja não é do homem, a igreja é de Cristo. A autêntica igreja, a igreja espiritual, a verdadeira noiva, comprada a preço de sangue, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento que nós enxergamos a igreja assim, tudo muda. É como a gente tem falado aqui desde o início. E os irmãos que estão desde o início, se eu estiver falando alguma mentira, por favor, falem agora, tá? Porque o que prevalece é o Senhor. Quando nós decidimos dar o passo em relação ao exemplo a Atos, nós falamos, vocês têm a consciência de que a Atos não é um empreendimento familiar? Vocês têm a consciência de que a Atos não é uma igreja do pastor Léo ou da família do pastor Léo? Vocês têm consciência de que todos nós temos responsabilidade com relação à igreja de Cristo? Vocês compreendem que a igreja de Cristo não é eu, a igreja de Cristo é nós? Nós formamos o corpo juntamente àquele que é o cabeça. E nós precisamos mudar essa visão. Vamos supor que não fosse o Léo aqui, fosse o Juarez, sei lá.
Quando nós estamos servindo a igreja, nós não estamos servindo ao Juarez. Ou melhor, assim deve ser. Por mais que a gente tenha passado, escutado, vivenciado muitas coisas no contexto e no ambiente de igreja, nós precisamos sempre reformular essa visão, compreender que a igreja ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus, sabe o que é maravilhoso? Olha quantas pessoas diferentes aqui. Inclusive os nossos casamentos, irmãos, para quem é casado aqui. Ou para quem namora, ou para quem é noivo, um exemplo. Pessoas diferentes que se uniram. Histórias diferentes. E o Senhor tem uma proposta de unidade na diversidade. Não devemos cair no engano de achar que a igreja ela tem uma forma só. Que ela tem uma maneira só. A igreja de Cristo ela é multiforme. Olha o que Jesus fez com os primeiros discípulos. Botou um publicano e um zelote no mesmo grupo. O zelote odiava mais os publicanos do que os próprios romanos. Eles achavam os publicanos duplamente traidores. E Jesus uniu eles ali. E eles passaram a compreender que na diversidade habita a unidade do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós nos envolvemos com a igreja, nós não estamos nos envolvendo com uma denominação. Nós não estamos nos envolvendo com um pastor ou com uma família pastoral. Nós estamos nos envolvendo com Cristo. Vocês estão aí no 1 Coríntios, capítulo 12, meus irmãos? Eu quero ler com vocês, primeiramente, o versículo 12 e 13. E a palavra de Deus diz assim: porque assim, como o corpo é um... Irmãos, eu vou no gogó hoje mesmo. Vou no gogó. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, com E maiúsculo, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Você percebeu? Paulo, ele está escrevendo à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, irmãos, ela estava agraciada com os dons do Espírito Santo. Foi uma igreja que tinha recebido uma diversidade de dons espirituais. Sabe como é que estava a igreja de Coríntios nesse contexto aqui que Paulo escreve? Uma confusão só, uma guerra de vaidade, uma guerra de ego, sabe? Uns querendo ser mais do que os outros, outros falando, o meu dom é superior ao seu dom, o meu dom é maior do que o seu dom. Não é à toa que se depois vocês tiverem curiosidade, vai no capítulo 13, não é o nosso caso aqui nessa noite, que Paulo vai falar que o dom supremo é o... Fala alto, irmãos, em nome de Jesus. Amor. E aqui ele já diz, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Irmãos, imaginemos agora, volta do Senhor Jesus. Como eu espero esse dia. A Bíblia diz que vai ser um dia glorioso. Todas as nações verão e ouvirão. Aí talvez a gente ache que Jesus vai chegar, calma aí, parou o cavalo branco, deu uma empinada, parou o cavalo. Agora eu gostaria de chamar os irmãos da Assembleia de Deus. Vem! Agora eu queria chamar os irmãos da Presbiteriana. Então, não é, irmãos. Jesus vai vir buscar a igreja que ele comprou pelo seu sangue. Eu não tenho como chegar aqui e definir. Mateus é um salvo. Eu posso olhar para a vida de Mateus
e ver se ele produz frutos de arrependimento, ver se ele produz frutos de salvação. Mas bater o martelo, eu não sei. Eu não posso afirmar nem assim de forma categórica isso com relação à minha esposa, com relação aos meus filhos. Quanto a mim, eu posso. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e clama, Abba, Pai. De forma individual, nós podemos carregar a certeza da nossa salvação. Eu tenho essa confiança, irmãos, de verdade. Tombei aqui agora durinho, morri. Esse corpo, rua dos passos. Mas a minha alma com o Senhor. Por quê? Que certeza é essa, Léo? Que arrogância é essa, pastor Léo? Não é. É porque eu não confio em mim, eu confio nele. Eu confio na palavra dele. Eu confio na pessoa e na obra de Cristo. Por isso que eu acredito que eu estou salvo, que eu estou guardado. E aí, ele continua. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, irmãos. Quer o pessoal de Atafona, quer o pessoal da sede, quer o pessoal de Gruçaí, quer o pessoal de Campos, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Irmãos, a gente tem o hábito de falar assim, né? Não, aquele lá é meu irmão de sangue, né? Testificando que, tipo assim, é como se aquele irmão talvez estivesse numa hierarquia, né? Uma legitimidade maior de ser irmãos. Vocês sabiam que nós podemos afirmar que nós somos irmãos de sangue? Com toda segurança? Primeiro, todos nós descendemos de Adão. Então, nós todos, de forma ordinária, descendemos de Adão, irmãos de sangue. Nós somos uma família só. Essa bagunça que está o mundo aí é uma bagunça familiar. É família atrás de família. Isso é a história das nações. Isso é a história das cidades. E o Senhor nos avisou que isso viria como maldição por causa da queda, por causa do pecado. Mas só que todos nós não podemos esquecer que nós fomos batizados por um mesmo Espírito, enxertados num mesmo corpo. Então, nós somos uma família de sangue. Espiritualmente, agora de forma extraordinária, nós somos a família de sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue que começou a verter nessa cruz e que está vertendo até os dias de hoje, é esse sangue que nos une. Então, nós precisamos já começar a enxergar a igreja assim. Nós somos partes um do outro. Está aqui um exemplo. Nossa irmã Adriana, que congrega numa congregação diferente da nossa. Ela deixou de ser a nossa irmã? Ela se tornou uma inimiga nossa? Ela se tornou uma de... Jamais, irmãos. É mais do que bem-vinda. É uma irmã cara, é uma irmã amada aqui no nosso meio. Por quê? Ela foi enxertada no corpo pelo Espírito Santo de Deus, assim como cada um de nós. Tem questões, né, que talvez doutrinárias, teológicas, que às vezes a gente diverge de um irmão que está ali, de uma irmã que está ali, mas tudo aquilo que é secundário não pode causar a divisão no corpo de Deus. Mas agora aquilo que é principal, aquilo que é essencial, nós não podemos negar, nós não podemos omitir, nós não podemos fazer vista grossa, porque nós prestaremos conta ao Senhor. Irmãos, se a lei dos homens enxerga a omissão como falta, passível de ser punida aqui no fórum, imagina o Senhor. Eu tenho certeza que nós não temos um Deus omisso, porque a Bíblia diz que Ele é justiça. Então a justiça já anula qualquer tipo de omissão. E agora, nós vimos aqui a unidade, o mesmo corpo. Eu queria ler com vocês do 14 ao 20, que vai falar sobre a diversidade da igreja. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E rapidinho, irmãos, olha para cá um minutinho, por favor. Na igreja, isso é histórico. Nós temos dois complexos. De inferioridade e complexo de superioridade. Tem gente que fica assim, não, eu não sou pastor, eu não sou líder daquilo, eu não sou daquilo, eu não sou diácono, não. Deus não me capacitou para nada não. Não, eu não sei fazer nada. Complexo de inferioridade. Pelo outro lado, tem um complexo de superioridade.
Aqueles que chegam na igreja como se fosse um próprio Cristo, e em nome de Jesus. Não é. Por quê? Ele veio falar pra gente que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para poder servir, dando a sua vida em benefício de muitos. O Filho do Homem, quando chegou numa reunião, encontrou os discípulos cheios de orgulho, no momento que antecedia a ceia. Quem que Pedro acha, João pensando? Quem que Pedro acha para eu lavar aqui o pé dele? Vou lavar o pé de ninguém. Aí, por outro lado, Pedro pensando, eu lavar o pé de Natanael? Como é que está o pé dele? Sujo. Talvez cheio de bicho de pé, eu não. Aí chegou o nosso Senhor, observou aquele cenário, cingiu a toalha, como a Bíblia diz, de seu lombo, pegou uma bacia e humildemente foi lavar os pés deles. E uma coisa eu aprendi, só abrindo parênteses nesse texto, irmãos, eu não me sinto digno de lavar os pés de ninguém. Eu acho que esse movimento de lavar os pés só o nosso mestre pode fazer. É eu tentar mostrar que eu sou humilde que nem ele e eu não sou mesmo. Meu Deus, como eu estou aquém do meu Cristo. Como eu estou aquém do meu Senhor. E tem esse complexo na igreja. Aqueles que olham os irmãos por cima. Líderes que chegam na igreja como se fosse Jesus. Ou achando que é Jesus. Às vezes chegando nos seus carros importados, corredor de segurança. E eu falo, gente, que loucura é essa? O que estão fazendo? Mas vamos para o texto. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, aonde que estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, irmãos. Irmãos, vamos pensar o seguinte. Temos entre nós um exemplo, um irmão, uma irmã, uma família, que falou, eu quero ficar com a incumbência da limpeza aqui deste ponto. Só dando um exemplo. E hoje eu estou aqui, ordenado pastor entre vocês. Isso me torna superior ao irmão ou à irmã que vai jogar a água aqui no chão com um rodo e com uma vassoura? Isso torna alguém, talvez, de uma intercessão, do louvor superior? Claro que não, irmãos. Olha o que Paulo está falando para os coríntios, inclusive, vamos imaginar a visão bizarra. Imagina se o corpo humano fosse só um pé, como a gente vê nos filmes aí. As Crônicas de Nárnia. Tem um episódio lá que é um pezão. Imagina se chegasse aqui todo um pé gigantesco pulando aqui dentro. Ou se nós fôssemos um olho grandão. Imagina, um pezinho pequenininho e um olhão andando aí na rua. É essa visão que Paulo está trazendo para a igreja. Sabe o que dá beleza ao nosso corpo? É porque Deus dispôs cada membro no seu devido lugar. Deus pensou, cabeça, aqui eu vou botar o ouvido, aqui eu vou botar o nariz. E foi como ele lembrou. Imagina se todo o corpo fosse ouvido, onde que estaria o olfato? Nós perderíamos essa graça de sentir o cheiro. Imagina se a gente chega aqui, a gente fosse um ouvidão, um orelhão grandão, andando aí na rua. Pensa em um cheiro que tu goste. Vou pensar aqui para mim um exemplo. Cheirar os nossos filhos, como eu já falei. Quando o bebezinho tá cheirosinho, cheira hoje suor. Mas a gente ainda gosta de dar um cheiro nos nossos filhos, pelo menos eu gosto. Eu perderia esse prazer, sabe? De dar um cheiro, de cheirar uma comida, de sentir o cheiro daquela comida que eu gosto, de uma flor. Ou sentir o cheiro da maresia quando a gente chega ali na praia, no mar. É disso que Paulo está falando, no corpo. Aí ele diz, Deus dispôs cada membro aonde ele quis. Todos nós temos importância no corpo, irmãos. E agora, caminhando para o final do que nós temos a tratar aqui nesse texto, é justamente o que Paulo está trazendo para a igreja. Ele está falando de igreja de Coríntios. Vocês receberam uma diversidade de dons. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta aqui a vocês e queria pedir uma ajuda. Se a tua resposta for sim, queria que você levantasse a mão.
Quem aqui confia na pessoa e na obra de Cristo e o confessa como Senhor e Salvador de sua vida? Gostaria que levantasse a mão aqui. Todos vocês foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para poder exercer uma função no corpo. Mas aí a gente pensa assim, mas poxa, eu não sou diácono, eu não estou na diretoria, eu não sou pastor, meu nome não está no ministério. Quem disse que igreja é isso, irmãos? Um exemplo. A gente aqui esse ano, a gente optou em não fazer como o pessoal, as outras igrejas têm o costume de fazer. Por favor, tá? Não estou criticando isso não. É porque a gente está no início, temos as nossas dificuldades. A gente optou em não fazer o culto do dia 31. A gente ouve muito, irmãos, não tem melhor lugar para se virar o ano do que na igreja. Tem que tomar cuidado com isso. Isso pode ser um pouco de misticismo. Não tem melhor lugar para virar o ano do que estar em Cristo. E para estar em Cristo, eu posso estar em Cristo dentro do avião, dentro do metrô, na minha casa, na rua, dormindo. Sabe por quê, irmão? Tem gente que vai para a igreja, dia 31, cheio de carocinho de romã na carteira, para trazer dinheiro para o próximo ano. Não, esse ano eu vou de amarelo para a igreja, porque é ouro. Ai, minha vida foi muito atribulada em 2024, eu vou de branco, eu quero paz. E a romã tá cara pra caramba. Aí aquele tocadinho que o cara guardou, comprou romã, achando que ia trazer dinheiro pra ele. Tinha que ter feito um chazinho se tivesse com uma dor na garganta, aí a romã ia ajudar. Tá entendendo? Tem que tomar cuidado para não virar cristão, crente místico. Dia 31. Não tem ninguém vendo. Deixa eu olhar aqui o horóscopo aqui. Se ninguém vê, deixa eu olhar aqui rapidinho. Que loucura, irmãos. E quem disse que eu preciso estar com meu nome no ministério para poder estar servindo na igreja? Um exemplo. Eu fui no banco. Aí eu entrei no banco. Eu deixo de ser cristão? Não, irmãos. O imã da porta rotatória não tirou minha identidade de cristão, não. Eu tenho que entrar no banco como cristão. Como igreja. Eu tenho que estar lá servindo a igreja, servindo ao meu Senhor. Um exemplo. O pastor. Eu tenho ciência e reconhecimento da minha função na igreja. Eu sei que Jesus estabeleceu uma hierarquia na igreja. Mas isso não me torna senhores de vocês. Eu sou irmão de vocês. Vocês são meus irmãos, minhas irmãs. Vocês não são meus filhos, minhas filhas. Vocês são meus irmãos, minhas irmãs. A ninguém chamarás de pai, a não ser o teu Deus que está no céu. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Ai, meu papai espiritual. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. Nós não nascemos de homem. Paulo, quando escreve a Timóteo e a Tito, ele fala como que um filho na fé, não como que um filho espiritual. Eu não tenho condição de gerar ninguém espiritualmente. Quem sou eu? Louvo ao meu Senhor que me regenerou, que me gerou. E vamos caminhar para a reta final aqui da exposição. Você viu ali em cima o complexo de inferioridade, né? O pé dizendo, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Aí vamos aqui agora. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E o cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Vamos voltar aqui para os nossos irmãos que limpam. Irmãos, imagina se essa família, vocês falaram que não precisam da gente? Vou parar de fazer isso. Nós estamos hoje no dia 22 de dezembro de 2024. Imaginemos que essa família ficou um ano sem fazer. Irmãos, como que vai estar isso aqui daqui a um ano? Uma sujeira só. Talvez com um cheiro horrível. E a gente pensa, eles não são importantes? Claro que são. Claro que são. Quer ver um ministério maravilhoso, irmãos, que a gente não pode esquecer dentro da igreja? O ministério do amor.
Não adianta nada eu estar com o meu nome na diretoria, ter um título, uma função eclesiástica, e eu não tenho amor. Eu sou indiferente ao irmão que entrou aqui, que está do meu lado. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, olha quem coordenou, irmãos. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Posso falar uma coisa aqui, irmãos? Talvez esses irmãos que se lançaram, não estou jogando verde não, tá, irmão? Para uma família aparecer e pegar a limpeza não, tá? Talvez esses irmãos, quando os demônios falarem dele, vão falar com muito mais temor do que talvez até um próprio pastor. Talvez esses irmãos que ficam escondidos no Senhor, que habitam no esconderijo do Altíssimo, são muito mais conhecidos no céu do que talvez aquele que está aqui com o microfone na mão, que parece ser o membro mais honroso, mais decoroso. Talvez esses irmãos, no mundo espiritual, tenham um impacto muito maior para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Para quê? 25. Muito mais honra aquele que menos tinha. Para quê? Para que não haja divisão no corpo, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com eles. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vamos dar um exemplo, irmãos? Quando a gente dá aquela topada forte com o dedo mindinho, arrepia até o fio de cabelo aqui na cabeça. Aí vamos pensar, o nosso mindinho inflamou. Inflamou feio mesmo, tá? Ao ponto de infeccionar. Aí deu uma febre. A febre só é no mindinho? O corpo inteiro sente, não sente? Fica moado. É isso. Vamos ser sinceros. Responder para nós mesmos. Quando um membro do corpo ele é honrado com alguma coisa, a gente se alegra ou a gente sente Muitos dizem que é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. A gente precisa fazer as duas coisas. Chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram. Vamos dar um exemplo. Eu estou na luta aí, um exemplo, por um emprego. E aí outro irmão, a mesma coisa. Aí esse irmão chega aqui no domingo, caraca, sexta-feira eu recebi a ligação. E às vezes, aquele estado mal nosso, né, já vai, eu não consigo me alegrar, não chegou para mim, mas chegou para ele, pô. Eram dois, agora é só um na fila. E que felicidade que tu conseguiu, que bom, meu irmão. E se eu não conseguir, luta contra esse sentimento. É isso que Paulo está falando da igreja de Coríntios. E caminhando para nós finalizarmos. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Está vendo, irmão? Olha o que Paulo está falando. Vocês são o corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois os mestres, depois operadores de milagre, os que têm dom de curar, de ajudar, de administrar, de falar variedade de língua. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Todos operadores de milagre? Todos com dom de curar? Todos de falar em língua? Todos com dom de interpretar essas línguas? Entretanto, olha a orientação dele. Procurem com zelo os melhores dons. E ele vai chegar no amor. Sabe, irmãos, eu aqui com isso, eu não estou querendo dizer
que a gente tem que estar na casa um dos outros, toda semana, tomando café, ir lá conversando, até porque Provérbios traz um entendimento sobre isso pra gente. Provérbios diz que não é proveitoso nós ficarmos na casa um dos outros o tempo inteiro. E vamos ser sinceros, quantas experiências nós temos disso? Sabe por quê? Uma hora o assunto acaba. Aí começa, fulano, tá sabendo? Não é à toa. Eu já fui folião de carnaval. Sexta-feira de carnaval, qual é o bloco que abre? É o bloco Eu Sou. Você vai conversar ali com o Alex, ele criou esse bloco com esse intuito. É uma anedota, realmente. Porque São João da Barra é a cidade do Eu Sou. Ficou sabendo, não? Bem soube que aí começa, irmãos. Aí começa. Nossa, soube não, pastor Léo calvinista. Lá é cheio de heresia. Lá é seita. É uma loucura. E se a gente não se policiar, mas por outro lado agora eu quero dizer outra coisa. Aqui, irmãos, nós temos que ter preocupação com esse ministério do amor, da fraternidade. O amor, pela perspectiva do amor bíblico, é aquele amor que dá sem esperar receber. É o amor que se doa. E como que isso pode acontecer aqui no nosso meio? Irmão, boa noite, tudo bem? Minha irmã, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Deus te abençoe. Nós estamos aqui, sabe? A gente se perceber como nós somos pertencentes ao mesmo corpo. E o que Paulo trouxe a Coríntios foi essa visão. Lembra lá no início dessa carta? O que Paulo escreve para eles? Uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro, outros de Paulo, e tem até aqueles mais espirituais, nós somos de Cristo. Eu não me misturo, eu sou de Cristo. Eu estou num outro nível. Aqui é dos homens. Uma maluquice só. E aí Paulo fala, irmãos, Apolo planta, Paulo rega, o Bibinho planta, o Jorge rega, Andreina planta, a Rose rega. Mas quem dá o crescimento, irmãos, é o Senhor. Por quê? Porque a igreja é dele. É essa lembrança que Paulo está trazendo a eles o tempo inteiro. A igreja é de Cristo, Coríntios. A igreja é de Cristo, Coríntios. A igreja não é de vocês, Coríntios. Para com essa guerra de luta, de guerra, de ego, de vaidade dos dons, Coríntios. Para com isso. Em nome de Jesus, para com isso. E para nós ilustrarmos bem tudo que nós estamos falando aqui, a igreja elegeu uma diretoria. E esse pastor aqui que vos fala, como presidente, o irmão Léo, queria que já viesse aqui, por favor, Léo. Ou ficasse em pé aí no seu lugar, não tem problema não. O irmão Léo como primeiro vice-presidente. O nosso irmão Gilberto está embarcado como segundo vice-presidente, desembarca essa semana. A irmã Laís queria pedir que ficasse em pé, por favor, mais conhecida como Lalá, primeira secretária. A irmã Hilary como segunda secretária. Nosso irmão Roger como primeiro tesoureiro. Fica em pé, por favor, Roger. Nosso irmão Mateus como segundo tesoureiro. Nossa irmã Rose como membro do Conselho Fiscal. Nosso irmão Jorge também como membro do Conselho Fiscal. Nossa irmã Jane está lá com as criancinhas como outro membro do Conselho Fiscal. Aqui nós entendemos que nós não vamos ter cargo de liderança. A gente vai mudar esse termo, porque a gente crê que esse termo trouxe muito desgaste no meio da igreja, sabe? E a gente achou prudente mudar esse termo. Então a gente aqui vai chamar de facilitador. A nossa irmã Andreina como facilitadora do ministério infantil. Aí temos a nossa irmã Hilary com a nossa irmã Paula, que está ali atrás. Paula, não precisa levantar não, sacou? Com o príncipe aí no colo, que estão nos ajudando no louvor. Aí tem as irmãs também, Viviana, por favor, que está ajudando na salinha com as crianças. E aí tem os irmãos que já estão em pé também, Roger, meu pai, Léo lá fora, como diáconos, nosso irmão Gilberto embarcado. Lembra a pergunta que eu fiz lá atrás? Lembra? Quero repeti-la. Quem aqui confia na pessoa e na obra de Cristo
e a partir disso o confessa como Senhor e Salvador de suas vidas. Quem aqui confessa, se põe em pé, por favor. Em nome de Jesus. Todos, sem exceção. Os mais novos. Paula, quiser ficar sentada com ele, pode ficar, tá bom, minha irmã? Sabe por que eu estou mostrando, fazendo isso com vocês? Porque, na verdade, a gente vai orar por todos nós. A gente não vai dedicar um pedaço do corpo ao Senhor. A gente dedica o corpo inteiro ao Senhor. Não é porque vocês não estão com o nome numa ata, num estatuto, ou num documento, ou não receberam um certificado, que vocês deixam de ser corpo de Cristo. Que vocês não têm importância no corpo de Cristo. Léo, vem aqui para dentro, filho, por favor. Vocês não deixam de ser corpo de Cristo. Todos nós somos corpos de Cristo. Todos nós temos uma função na igreja. Todos nós estamos aqui, lembra que Paulo escreveu? É a palavra de Deus, irmãos. Vocês confiam que tudo que Paulo aqui escreveu, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo? Amém? Vocês creem que tudo que está aqui é a ordem do Altíssimo para a gente? Amém? Lembra que o texto falou? Ajudando uns aos outros. Nada impede de eu pegar um copo d'água e servir um irmão. Está com sede? Toma aqui. Servir um irmão com um aperto de mão, com um abraço, com uma palavra de bênção. Ah, eu não estou no ministério de evangelização, então eu não evangelizo. É assim que funciona no corpo? Não, irmãos. Claro que não. Aqui, ó, eu não sei, vocês sabem quais foram os dons espirituais que o Senhor deu a cada um. E os dons espirituais, lembrando, eles são para poder edificar a igreja e o próximo. A igreja enquanto instituição divina. Não podemos enxergar a igreja como um estatuto. A gente fez um estatuto porque a lei exige que nós tenhamos um estatuto. É prudente que nós tenhamos um estatuto. Mas a igreja é uma instituição divina. A igreja é uma instituição sobrenatural. Vamos supor que esse livreto fosse o livro dos membros da igreja Atos. O fato do teu nome estar aqui. Número 27. Leonardo da Costa Constant. Não adianta o meu nome estar aqui na igreja Atos, um exemplo, e não estar no livro da vida. Não valeu de nada. Mas como que pode, caraca? O Léo. Era um sepulcro caiado. Todos nós temos a mesma importância. E eu pedi para que vocês ficassem em pé, para que no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, se vocês ainda não reconhecem, que seja reconhecido nessa noite. Nesse exato momento, todos nós precisamos cooperar uns com os outros para edificar a igreja, para que o nome de Jesus seja adorado, para que ele seja glorificado, ele seja reconhecido e exaltado. Não enxerguem a igreja Atos, um exemplo, como um empreendimento familiar, porque ela não é. Não enxerguem um pastor Léo como um funcionário, porque eu não sou. Vamos supor que um dia a igreja, a gente não sabe, tome uma proporção em crescimento numérico. Vamos supor que um dia a igreja precise contratar, um exemplo, profissionais. Não enxerguemos eles como meros profissionais. Nós somos uma instituição do céu, irmãos. Amém? Nós somos divinos, não por nossa causa, por causa daquele que nos comprou, por causa daquele que nos reuniu e nos ajuntou. E eu queria orar com vocês nesse momento, por tudo isso, mas eu tenho um pedido especial a fazer aos nossos irmãos diáconos. Prometo que eu vou ser breve, para o joelho de vocês não doer muito. Queria que vocês se ajoelhassem aqui na frente, em nome de Jesus. Lembrando que, na verdade, o nosso irmão Léo, ele já foi ordenado diácono numa outra denominação. Então, na verdade,
nós estaremos aqui nesse momento reafirmando, tá, meu irmão? Aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo já estabeleceu sobre a sua vida. E eu queria pedir à igreja que impusesse as mãos aqui para frente, né? E, irmãos, amém? Vocês estão comigo nessa visão? A igreja não é do homem, a igreja é de Cristo, sabe? E vamos supor que Jesus volte só daqui a 200 anos, a gente não sabe. Eu queria que fosse amanhã, que ele salvasse muita gente hoje, mas que fosse amanhã. Então a gente precisa imaginar, sabe? A igreja Atos existindo daqui a 200 anos, mas na pessoa de Cristo, no poder do Espírito, sabe? Sendo uma igreja de verdade, humilde, mas de verdade. Amém? Senhor Deus e Pai, nós continuamos te louvando, te adorando. Obrigado por mais essa porção da Tua palavra que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. E que tudo isso possa ser uma verdade, sabe, Senhor, em nossa vida. Transforme a nossa visão. Se antes nós olhávamos a igreja como uma instituição meramente humana, mude essa visão nossa. Nos realinhe, nos mostre que a igreja é uma instituição divina. A igreja, ela nasceu no céu e se perpetua aqui na terra. Que a vontade do céu, Pai, seja soberana na sua igreja. Que a vontade do céu seja soberana aqui na Atos, Senhor Deus. Pai, eu louvo ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã. Sei que alguns, por motivos pessoais, não puderam estar aqui nesta noite. Sabe, Senhor, continue cumprindo os teus propósitos. Continue cumprindo os teus decretos em nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Nós dedicamos, Pai, a diretoria eleita, o conselho fiscal, nós dedicamos, Pai, os ministérios, tudo ao Senhor, querido Deus. Que essa igreja ela possa crescer saudável de acordo com a Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito. Cada salvo, cada batizado aqui pelo Teu Espírito Santo foi capacitado com dons espirituais. Que o Senhor, Pai, possa, como o Senhor já falou na Tua palavra, coordenar o corpo de acordo com a diversidade dos dons. Que o Senhor possa cumprir as Tuas promessas. Que o Senhor possa cumprir os Teus desígnios em nós e através de nós. Pai, nesse momento, louvamos ao Senhor pela vida, Pai, do irmão Leandro, conhecido também aqui entre nós como irmão Léo. Obrigado pelo diaconato que o Senhor já estabeleceu sobre a vida dele. E aqui nesse momento, pelo poder que há no nome do Seu Filho Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, nós reafirmamos o irmão Léo como um diácono entre nós na Tua igreja. Não como um diácono da Atos, mas como um diácono da igreja de Cristo aqui na terra. Da mesma forma, Pai, nós oramos enquanto igreja ao Senhor pela vida do irmão Jorge, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, possa ungí-lo, continuar o capacitando, Pai. A gente aqui nesse momento, eu, Senhor, pela imposição de mão, pela imposição das mãos, Senhor Deus, nós ordenamos o Teu filho, o Teu servo, como um diácono na Tua igreja, Senhor. Que ele possa ser um diácono conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer, Senhor Deus. Que ele possa amar e servir a Tua igreja para a glória do Teu nome. Da mesma forma, Pai, nesse momento, nós oramos ao Senhor gratos pela vida do irmão Roger e pela imposição de mão, Senhor Deus. Nós também o consagramos, o ordenamos, Senhor Deus, no poder do Teu Santo Espírito, como diácono da Igreja de Cristo aqui na terra. Que o irmão Roger, Senhor Deus, ele possa continuar amando o Senhor e a Tua palavra, amando ao Senhor e ao Teu povo, amando ao Senhor e ao próximo como a si mesmo. E assim, Pai, nós oramos, gratos ao Senhor por esta consagração, por esta ordenação, Pai, a diaconia. Sabe, Senhor Deus? E da mesma forma, nós iremos pedir ao Senhor pela vida do irmão Gilberto que está embarcado. E finalizando essa oração, Pai, nós já queremos pedir ao Senhor pelo próximo domingo, dia 29.
Ah, Senhor, nos proporcione um dia especial. O Senhor é especial, sabe, Senhor Deus? O Senhor é maravilhoso. Todos os dias são especiais por causa do Senhor. Mas, sabe, nós queremos pedir ao Senhor um dia diferente. Sabe, esse dia do batismo. O primeiro batismo que nós realizaremos. Sabe, que os familiares que estejam lá, os amigos, eles possam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo, sabe, Pai? Que talvez, Senhor Deus, só em ver esses 6 confessando o Senhor, que talvez isso já possa ser suficiente para o Teu Santo Espírito tomar aquelas vidas, converter aquelas almas ao Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. A Igreja Atos é sua. Nós reconhecemos que aquela placa ali na frente, Senhor Deus, não diz nada. No sentido de que se nós não tivermos no Senhor, perdeu todo o sentido. Na verdade, nós não somos membros da Atos, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros da Igreja de Cristo. A igreja que está com o seu nome escrito no livro da vida. Muito obrigado, Pai eterno e poderoso. Muito obrigado. E nos leve, todos nós, a avançarmos sobre esta cidade para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim oramos a Ti, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida e que habitaremos face a face com Ele por toda a eternidade. Amém, amém, glória a Deus. Amém.